Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou uma cidadã soteropolitana. Eu sou natural de Salvador, Bahia. Sou a famosa baiana da gema de Salvador. Mas tenho alguns buracos no meu coração, sabe? A minha família acabou se desunindo num desentendimento havido entre papai e a mamãe. Meu pai, por incompatibilidade de gênios, como se isso pudesse realmente explicar tudo, certa vez se desentendeu com a minha mãe. E ele, que já propalava desde há muito tempo, ele dizia: eu vou para São Paulo, Baiana. Vocês não mexam comigo, qualquer dia abandono tudo aqui em Salvador e eu vou para São Paulo, Baiana. Sabe qual era a São Paulo, Baiana? Isso talvez surpreenda muitos dos que estejam ouvindo o meu relato. A São Paulo, Baiana se chamava Amargosa. Uma cidade baiana que tinha a cultura do café como seu principal foco de rentabilidade. Mas se produzia muito café em Amargosa. E a economia de Amargosa, se comparada aos municípios baianos, naquele ano de 1960, era um espetáculo. Amargosa era em 60 tida e havida como a São Paulo Baiana, a cidade de Amargosa. E meu pai tinha um sonho. Ele, quando brigava com a minha mãe, era a primeira coisa que ele dizia: ó, você não briga comigo, qualquer dia arruma minhas coisas e vou-me embora para São Paulo Baiana, que está me esperando. Meu destino, papai dizia batendo no peito, meu destino é ir para São Paulo Baiana, Amargosa, na Bahia. Para que vocês tenham uma ideia do grau de progresso que chegou a Amargosa, na Bahia, naqueles anos de 1960, na década de 60, lá havia uma cafeteria, tinha uma casa de café em Amargosa, que tinha uma filial, sabe onde? Em Paris, na França. A matriz era lá, em Amargosa. A matriz era lá. E a chamada filial era em Paris, na França. Isso para que vocês entendam a respeitabilidade que a Amargosa, Bahia tinha perante todos os municípios baianos. A Amargosa era para o baiano a cidade do progresso, do sucesso. Era São Paulo da Bahia. Naquela briga entre papai e mamãe, quando eu contava apenas 4 anos de idade, meu pai foi embora para Amargosa, a cidade, segundo ele, a Paulista Baiana, a cidade de São Paulo Baiana, que produzia tanto café, que gozava de toda a riqueza oriunda do café. Papai tinha ido para vencer,
Mas veja o que é a vida. Eu tinha 4 aninhos de idade quando houve essa separação. 4 anos. Eu tenho a lembrança do meu pai, por incrível que possa parecer, eu tenho a lembrança do meu pai de quando eu tinha esses meus 4 anos. Tem gente que diz assim, qual a tua primeira lembrança, né, que você tem da vida? E eu posso precisar que eu tenho lembrança de 4 anos de idade, porque foi exatamente quando meu pai foi embora, e eu me lembro até hoje do rosto do meu pai. Eu me lembro da figura do meu pai, pegando a sua mala e rumando para Amargosa, como se ele fosse para São Paulo. Ele foi embora para Amargosa, Bahia. Só que, o que aconteceu? Anos depois que meu pai tinha ido pouco antes de 60, 1960. E poucos anos depois, passaram-se mais ou menos 5, 6 anos depois, Amargosa, Bahia, a cidade do progresso, iria sofrer uma catástrofe causada pela natureza. Tal qual Amargosa havia se tornado famosa pela natureza, pela produção de café, Amargosa entraria para os anais da história brasileira por uma tragédia causada pela natureza. Em maio, comecinho de maio de 1960, caiu uma tempestade, mas caiu um aguaceiro a partir do Pernambuco, Bahia, mas a cidade mais fustigada, a cidade mais castigada pelo aguaceiro, pelas chuvas, naquele maio de 1960, foi justamente que cidade? A de Amargosa, na Bahia. Foi um duro castigo para a cidade. Choveu mais de uma semana, mas pesado. Chuva para ninguém botar defeito, pelo contrário, chuva para que todo mundo se assustasse. Uma chuva pesadíssima. Sabe qual foi o saldo? E isso eu consulto os jornais hoje para ler a notícia. Só em Amargosa, a cidade do progresso, a cidade da produção de café, a cidade que tinha uma cafeteria cuja filial ficava em Paris, para que vocês vejam a importância da cidade. Sabe qual foi o saldo daquele maio de 1960? Muito triste. 300 casas destruídas em Amargosa, Bahia, carregadas, levadas pelas águas, levadas pela chuva, e mais de 20 pessoas mortas. Essas pessoas que morreram, mais de 20, elas foram carregadas pelo aguaceiro e foram sendo encontradas aos poucos. E na medida em que elas eram encontradas, os corpos já estavam bastante destruídos pelo tempo. Porque se hoje em dia as pessoas têm dificuldade para encontrar corpos nessa situação, imagine maio de 60. Então os corpos, 20 pessoas morreram. Os corpos eram encontrados, mas com um estado de putrefação bastante adiantado. E a notícia chegou lá na minha casa. A minha mãe, em Salvador, ela ainda tinha muita esperança, sabe? De que meu pai voltasse. Ela tinha muita esperança do papai voltar. E aí, ela fora informada, quem era que na Bahia não sabia da tempestade que caiu Pernambuco, Bahia, mas especialmente atingindo Amargosa, a cidade paulista, baiana.
de tanto progresso, a mamãe foi informada da tragédia de Amargosa, Bahia. E ela ficou preocupada, muito preocupada com o papai, porque a mamãe tinha esperança. Gostava ainda do meu pai, mais do que isso, amava ainda o meu pai, tinha esperança de que ele voltasse. Haviam se passado apenas 5, 6 anos da sua partida. Talvez, quem sabe, ele voltasse até numa situação financeira melhor. Mamãe ainda alimentava o seu coração de muita esperança de uma volta do papai. Mas quando da tragédia, a notícia que chega em casa era a pior possível. Dentre os 20 mortos de Amargosa, Bahia, o corpo do meu pai fora encontrado. Meu pai estava morto. E quando ela soube a grande frustração da mamãe, era saber que o papai foi sepultado de qualquer jeito. Porque imagine uma cidade que sofre uma tragédia dessas. Estamos falando de mais de 60. Os corpos encontrados em estado avançadíssimo de putrefação. Fizeram uma vala comum no cemitério e foram transportando esses corpos. Então, quando a notícia chegou para a mamãe, o meu pai fazia parte dos mortos da tragédia de 60 de Amargosa. E ele já havia sido sepultado. A mamãe passa todo o seu desespero para nós, seus filhos. Eu tinha lembrança de ter visto meu pai quando eu tinha 4 anos. E agora eu tinha 11. Eu tinha 11. E eu me lembro as lágrimas que eu chorei, sabe? Só de imaginar que meu pai havia morrido arrastado pelas águas daquelas tempestades. E sem poder vê-lo, sem poder render a ele a última homenagem. Esse fato foi tão triste, que acabou desestruturando toda a nossa família. E foi a partir daí que a mamãe ficou com algum problema de ordem psíquica ou psicológica. Eu não tenho elementos para entender realmente o que houve com a minha mãe, mas ela ficou uma pessoa extremamente irritadiça, nervosa, porque ela teve a certeza absoluta de que a partir dali não haveria mais nunca a volta do meu pai, porque ela ainda alimentava esperanças de vê-lo voltando. E isso levou a mamãe ao desespero. E o desespero foi a tal nível que ela já não admitia qualquer erro cometido por nós. A mamãe era extremamente rigorosa na educação dos seus filhos, porque ela entendia aquelas alturas que agora ela era obrigada a se transformar na marra, na força, a se transformar em mãe e pai dos seus filhos. E foi por isso que eu acabei assistindo um momento em que a minha irmã, de nome Júlia, o nome completo da minha irmã, Júlia Borges dos Santos, a minha irmã, ela resolveu se envolver com um sujeito que a minha mãe não aprovava em hipótese alguma. A minha mãe não queria aquele relacionamento. E a minha mãe era nervosa, a minha mãe era brava. E eu, mocinha, me lembro, quando a mamãe chegou na Júlia, minha irmã, e falou: escuta aqui, Júlia, eu lutei demais para criar vocês sozinha. Se você ficar com esse sujeito, se você se decidir por esse sujeito, você vai esquecer que você tem uma família. Você vai esquecer que você tem mãe. Você está ouvindo, Júlia? Mas a Júlia, levada por uma coisa chamada paixão, apesar da ameaça da mamãe ser grave e séria, ainda assim, a Júlia, ela resolveu assumir a sua paixão.
Ela tinha consigo talvez a certeza de que a mamãe estava falando aquilo, mas era da boca para fora. Aquilo não era sério. E a Júlia, para nossa tristeza, ela sai de casa para ir viver esse romance com essa pessoa que o coração dela havia escolhido. Mas a mamãe alertou: ele não presta, ele não vale nada, e se você optar por ele, esqueça que você tem mãe, esqueça a sua família. Mas a Júlia, levada por uma coisa chamada paixão, não quis saber, foi embora. Fiquei muito triste, porque eu era extremamente ligado a Júlia, muito apegado a Júlia. Mas eis que meses depois dela ter saído, meses depois, eu vejo: ô mãe, a Júlia está aí no portão. A minha irmã, a Júlia está aí no portão. Ela estava com uma malinha na mão, dando um sinal claro de que ela havia voltado para nossa casa. Ô mãe, a Júlia! E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão contente, porque era a minha irmã que estava de volta. E eu saí correndo, mocinha que eu era, para abraçar a Júlia, para dar as boas-vindas para ela. E a Júlia e eu nos abraçamos e nós choramos. Naquele reencontro eu estava com uma saudade tão grande dela, uma saudade de meses. Não havia dado certo. A minha mãe estava certa. O relacionamento dela com o sujeito que a mamãe fez alerta não havia dado certo. Ela havia quebrado a cara. Mas ela estava de volta. Só que o inesperado pela Júlia, o inesperado por mim aconteceu. A minha mãe ainda não tinha deglutido o que havia havido, a desobediência da Júlia. Ela não tinha aceitado aquilo. E quando ela viu a filha voltando com a mala, e eu contente, eu feliz, eu alegre: mãe, Júlia voltou. A minha mãe olhou para ela e falou assim: agora é? Agora você está aqui de volta? Escuta aqui, olha para mim. Olha para mim. Júlia, você não tem vergonha nessa cara, Júlia. Eu te avisei, não avisei? Eu falei que você ia se envolver com um cara que não valia nada. Não falei? Eu não falei que você esquecesse, se você tomasse essa decisão, que você tinha uma família? Eu não disse? Falei, né? Então olha para mim. Júlia, não adianta desviar o olhar, não. Não adianta olhar pro chão, não, Júlia. Olha pra mim. Ó. O portão ainda tá aberto. Pega a sua trouxa. Pega a sua mala, Júlia. E vai embora. Vai embora. Eu não falei da boca pra fora, não, Júlia. Eu sou séria. Desde que o teu pai foi embora e depois acabou falecendo naquela tragédia, e eu fiquei responsável por vocês, e eu não falo da boca pra fora, não. Vai embora, Júlia. Some. Desapareça. Delfina, entra. A Delfina sou eu. Delfina, entra. Entra, Delfina, tô mandando. Mas mãe. Oh, mãe, a Júlia voltou, mãe. Delfina, entra. Eu tô mandando você entrar, Delfina. Senão você vai com ela. Eu entrei. Mas a minha mãe reiterou: Júlia, o portão tá aberto. Aproveita e suma. Eu falei que você esquecesse que você tinha uma família. Eu não me conformava. Eu só chorava.
Oh, mãe, tadinha, mãe. Ela não deve ter pra onde ir, mãe. Se vira! E que sirva de lição pra você, Delfina. Que sirva de lição pra você. Porque aqui nessa casa eu faço o papel de mãe e de pai. Sempre foi e sempre será assim. Que sirva de lição pra você. A minha mãe, se eu disser que ela não fez isso por maldade, vocês acreditam? A minha mãe queria dar o exemplo a mim. E a mamãe tinha certeza de que a Júlia talvez fosse até a praça, próxima à minha casa em Salvador, desse meia volta na praça com a malinha e voltasse outra vez. Ô mãe, só que ela ia voltar noutra condição. Ela ia voltar muito humilhada. Ela ia dizer assim, era o que imaginava a minha mãe, sabe? Ô mãe, me perdoa, mãe. Ô mãe, ela imaginava que a Júlia fosse fazer exatamente isso. E minha mãe acreditava piamente nisso. E nós ficamos esperando a meia volta da Júlia. No entanto, não teve meia volta. Não teve meia volta. E eu continuei sofrendo e chorando. E a minha mãe idem. Ô mãe, agora que a senhora está chorando, por quê? Porque eu esperava que ela fosse voltar. Mas a senhora, do jeito que falou com ela, mãe. Mas eu esperava que ela fosse dar uma volta na praça e vou retornar para casa. Eu queria apenas que ela aprendesse a lição. E eu queria que servisse de exemplo para você. E não só para você, Delfina, mas para todos os seus irmãos. Para todos eles. Mas a verdade é que a Júlia não voltou. E eu, que era muito ligada a essa minha irmã, passei a sofrer demais. Imagine, eu tinha perdido o meu pai na tragédia de Amargosa. E a minha irmã, que simplesmente desapareceu. Eu tinha os meus outros irmãos, porque ao todo nós éramos 6, incluindo a Júlia. Éramos 6. 2 homens e 4 mulheres, incluindo a Júlia. Mas é aquela história, um não substitui o outro. Então, aquela saudade aberta no meu peito, eu coloquei na minha cabeça, eu vou para São Paulo, eu acho que a minha irmã está em São Paulo. Eu vou para lá. Eu tinha 15 anos. 15 anos. Eu arrumei um emprego numa casa de família em São Paulo e para cá eu me transferi. Não apenas como fez o meu pai quando foi para Amargosa querendo melhorar a situação financeira. Obviamente que eu também tentava isso, mas principalmente eu tinha um objetivo, encontrar a minha irmã. Eu tinha certeza que ela estivesse aqui em São Paulo, mas eu não imaginava que São Paulo fosse tão grande, muito maior ainda do que Salvador, que já era imensa para mim. Cadê a minha irmã? Numa cidade como essa, eu tinha as informações a respeito do nome dela. O nome dela, eu vivia a repetir para todo mundo que eu encontrasse. Júlia Borges dos Santos. Você não conhece? Você nunca viu? Júlia Borges dos Santos. E o tempo foi passando. Aqui eu me casei. Encontrei uma pessoa bacana, séria. Eu me casei. Aqui eu acabei tendo um casal de filhos.
Aqui eu acabei formando a minha família, mas aonde quer que eu fosse, eu procurava, cadê a Júlia? A Júlia, minha irmã, a Júlia Borges dos Santos. Ela é a minha irmã, eu procuro por ela. O tempo vai passando, o meu casamento foi completando bodas, meus filhos cresceram, se formaram, e eu comecei a ficar com medo, sabe do quê? De que a minha irmã morresse antes de eu encontrá-la. Porque o tempo passa, as pessoas não são eternas, a idade chega. A idade havia chegado para mim. Nossa, quanto tempo se passou. Eu já sou uma mulher com mais de 70 anos. E ela era mais velha que eu. Ela beira 79, 80 anos. Será que eu ainda vou ter uma resposta da minha irmã, que acabou se perdendo na vida por uma desestrutura da família na morte do meu pai? Você vê que tudo começa a partir da separação do meu pai e da minha mãe, da ida dele para Amargosa, Bahia, da tempestade que abateu os baianos que viviam em Amargosa, que era considerada São Paulo baiana naquele momento, pela produção do café. Você vê que tudo teve origem ali. Eu choro de saudade, de muita saudade. E nesse exato instante, nesse momento, eu vou estabelecer um contato com a minha amiga Delfina, a dona Delfina, que desde o desaparecimento da irmã, naquela confusão com a sua mãe, sofre. Ela veio para São Paulo com esse objetivo de encontrar a irmã. Aqui, nos dias atuais, ela procurou o José Carlos Dantas. Ele é muito sério, ele é o maior investigador de pessoas desaparecidas. O maior investigador tem esse nome, José Carlos Dantas. E ele está envolvido nisso. E eu espero que o José Carlos Dantas tenha uma boa notícia para a dona Delfina. Porque a dona Delfina, ela tem ainda esperança. A dona Delfina ainda tem esperança de encontrar essa irmã. Embora ela reconheça que a cada dia que passa fique mais difícil. Dona Delfina, a senhora está me escutando? Tô. A cada dia que passa fica mais difícil, né, minha companheira? É. A senhora tem esperança de encontrar a tua irmã? Eu tenho esperança, porque Deus é poderoso, né? Deus é poderoso, é verdade. Desculpe eu perguntar para a senhora, que idade que a senhora está agora? Eu tenho 73. 73. Isso. A tua irmã deveria estar beirando os 80, né? Por aí, mais ou menos, acredito que sim. Uns 80 anos mais ou menos, né? Isso. E a senhora confia no nosso querido José Carlos Dantas, o investigador de pessoas desaparecidas, para esse fim, né, minha amiga? Eu confio. E faz bem de confiar. Porque a senhora sabe que ele é muito sério, né? E muito séria. Ele é muito sério. Ele realmente... Sabe o que ele está me passando aqui, dona Delfina? Que ele tem uma notícia para a senhora com relação à sua irmã. A senhora acredita nisso? Acredito. Dona Delfina. Só que a primeira notícia... Eu tenho algumas notícias, tá? Eu tenho algumas notícias para a senhora. A primeira notícia
ela não é nada boa, sabe, dona Delfina? A primeira notícia não é nada boa. Sua irmã, ela foi encontrada pelo José Carlos Dantas. Foi encontrada, Foi né? foi encontrada, mas ela havia sofrido um AVC quando o José Carlos Dantas teve a notícia, sabe? Ela tinha sofrido um AVC. Só ter uma ideia, Mas alto aí, moleque. a Júlia, tua irmã, ela ficou 2 anos acamada com esse AVC. Sabe quando a pessoa fica na cama em estado vegetativo, dona Delfina? A tua irmã ficou naquele estado vegetativo sobre uma cama 2 anos. E agora, esse ano de 2022, ela não resistiu. Ela não resistiu. Faz 7 meses, dona Delfina, 7 meses, Certo. que ela faleceu. Sabe onde ela estava morando, dona Delfina? Salvador. Em Salvador. Salvador. Quer dizer, ela não tinha vindo para São Paulo. Você até achou que ela tivesse saído de lá. Mas ela ficou perto de vocês lá o tempo todo. É que Salvador também é uma cidade grande, né, dona Delfina? É uma cidade grande. Então ela estava lá, viveu lá. Vivia lá. Vivia lá. Até 7 meses ela ainda estava em estado vegetativo, mas vivia. E lamentavelmente já não está mais entre nós, dona Delfina. Tudo bem. Mas, dona Delfina, eu tenho uma boa notícia para a senhora. A senhora quer ouvir uma boa notícia? Quero. Eu vou falar com uma moça aqui, tá? Tá bom, então. Tudo bem, Leide? Tudo. O teu nome é Leide? Leide Josiane dos Santos. Leide Josiane dos Santos. Você tem 47 anos, Leide? Isso. E você é filha de quem, Leide? De Júlia Borges dos Santos. Olha, é a filha dela. É a filha dela. Então você é sobrinha da dona Delfina? Sim. Então fala com a tua tia, por favor. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, filha? Eu não conheço a senhora não, mas gostaria de conhecer. Gostaria, né, bem? É. Você mora onde? Em Salvador, é? Eu moro em Salvador, eu moro na Cidade Baixa. Você mora na Cidade Baixa? Isso. Em Salvador, na Cidade Baixa? É. E daí, filha? E os números de lá? Não, faz assim. Todos esses contatos, eu vou pedir para que vocês passem, mas fora do ar. A Leide Josiane dos Santos é a filha dessa senhora, Dona Júlia, a irmã tão desejada e procurada pela Dona Delfina. Foi uma vida inteira, né, Dona Delfina, atrás dessa irmã, né, Dona Delfina? Foi a vida inteira, foi a vida inteira. A vida inteira. Mas infelizmente... De certa forma, a senhora estava preparada para esse desfecho de não encontrá-la com vida, né, Dona Delfina? É verdade, seu Paulinho. E por que? A senhora tinha tido algum sonho, alguma coisa? Eu tinha sonho, né? Ah, é? Eu tinha sonho. E no sonho ela já não vivia mais, é isso? Então... A senhora era avisada pelos sonhos, né? Realizar o meu sonho. Então a senhora mais ou menos foi sendo preparada para esse desfecho. Isso. Mas a senhora tem essa sobrinha. Eu tenho a sobrinha, graças a Deus, né? A Leide. Ô Leide, me conta uma coisa, você é casada, Leide? Não, sou solteira. E você tem filhos, Leide? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Como é que eles chamam? O mais velho chama Jorlan dos Santos, o outro Joseval. E você tem irmãos, Leide? Não, ela teve, no caso minha mãe, ela teve um casal, né? Uhum. Meu irmão, que era mais velho do que eu, e eu. Só que meu irmão já tem 7 anos que ele faleceu. Ah, você tinha um irmão. Tive um irmão mais velho, né? Mas ele... Se ele tivesse vivo, ele estaria com 50 anos, ia fazer 51 anos. Mas mesmo assim... Só que ele já é falecido há 7. Mas ele morreu cedo, né, teu irmão? Oi?
Morreu cedo esse teu irmão, né, minha amiga? Sim, morreu não, tiraram a vida dele, né? Mas tá na mão de Deus. Ah, ele foi morto. Isso, foi assassinado. Lamentavelmente. Aí em Salvador mesmo, ele morava em Salvador? Sim. Morava aí pertinho de você. E ele tem filhos pra... Não, ele não deixou filhos, não. Ah, ele não deixou filhos? Não. Então a dona Delfina tem pra conhecer você, seus 2 filhos... E meus 2 filhos, só. Aqui, tem uma família, então. Isso. Tem uma família. Ô, dona Delfina, a senhora pretende para breve encontrar com a Leide, sua sobrinha? Olha, eu tinha vontade de encontrar com ela, mas se ela pudesse dar um jeito para vir aqui, aonde eu estou, eu também tenho um sobrinho aí que mora na Bahia também. Eu entendi, porque a senhora tem outros irmãos. Tem meu irmão que mora aí. Então, olha, mas vamos fazer o seguinte. Esses detalhes, essas combinações, eu vou deixar vocês tratando fora do ar. Mas eu quero parabenizar a senhora pela luta, sabe, dona Delfina? A senhora é uma lutadora. E a senhora vê que essa luta não foi em vão. Teve um porquê, teve um sentido. A senhora que já era comunicada nos sonhos, que talvez não encontrasse a sua irmã com vida, lamentavelmente foi o que aconteceu. Mas encontrou sua sobrinha, sabe agora que você teve um sobrinho que foi lamentavelmente morto, tem os filhos da Leide, um casal de filhos da Leide, tem muita gente para conhecer. Parabéns pela tua luta, viu, ô Delfina? Parabéns pela tua luta. Obrigado. Ô Leide. Oi. Ô Leide, muito obrigado a você. Vem aqui para marcar aqui, Marcos. A sua mãe já é falecida há 7 meses, é isso? 7 meses, 7 meses. Eu tô de luto de minha mãe de 7 meses. Sofrendo muito, com saudade, mas é isso mesmo. Quer dizer, por pouco a dona Delfina não pegou ela com vida, né? Por muito pouco. Mas olha, Leide... Passe pra ela aí que minha mãe também sofreu muito, viu? Minha mãe também foi uma guerreira. Ô Leide, eu vou colocar você direto em contato com a dona Delfina, tá bom? Tá bom. Só um minuto. Tudo isso, gente, aconteceu com a ajuda do maior investigador de pessoas desaparecidas que eu conheço, que é o José Carlos Dantas. Então você que está ouvindo, anote o telefone do José Carlos Dantas. Você tem alguém que você busca, que você procura, um familiar? O José Carlos Dantas, ele tem uma grande equipe. O trabalho do José Carlos não é gratuito. Não é. Ele tem custos e ele repassa. É uma tranquilidade, viu? Porque são custos pequenos, ele facilita para você. O José Carlos Dantas é um amor de pessoa. Ele vai dar um jeitinho. Entre em contato com o José Carlos Dantas por esse celular, anote aí, 98515-7823. É o WhatsApp também, 98515-7823. 98515-7823. José Carlos Dantas, meu amigo, parabéns pela solução de mais um caso, né, Zé? Obrigado, Paulinho. Graças a Deus teve final triste, mas tem o final feliz, que tem aí a Leidiane, a Leide, né? A Leide, né? A Leide, é. Os filhos dela, né? Uhum. Não foi fácil. É um caso que ela sofreu mais de 66 anos. Mais de 66 anos, verdade. Mas ela já estava bem que preparada, né, por esses sonhos dela, graças a Deus. Uhum. Deus preparou ela de alguma forma, né, Paulinho? Você vê como é que Deus é misericordioso, né, José Carlos? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Através dos sonhos ele foi preparando a Delfina para um desfecho que não seria muito favorável. Exatamente. Ela vinha sonhando que a irmã não estava mais nesse plano, havia partido, e o desfecho foi esse. Agora ela tem uma família para conhecer.
tem a Leide, os filhos da Leide, obviamente que vai ver o retrato, pelo menos a fotografia desse sobrinho que ela perdeu, né? Isso. Tem muita coisa para assistir. Zé, José Carlos Dantas, como é que é o contato com vocês? Como é que é um WhatsApp, né, José? Isso. E repita para mim. 11 9 8515 7823. 11 é São Paulo, portanto, é de São Paulo, WhatsApp. Você é do Brasil todo, ou de qualquer parte do mundo, porque o YouTube chega em todos os lugares do mundo. São Paulo, 98515-7823. Você tem um custo, né, José Carlos? Sim, Paulinho. Esse custo é repassado às pessoas, mas há muita facilidade, né, Zé? Ah, sim, sempre cabe no bolso das pessoas. Uhum. As pessoas até surpreendem com... Imagina que é muito caro, mas cabe no bolso de qualquer um. Muito bom. O telefone, o WhatsApp é São Paulo 11 98515 7823. Esse telefone eu deixarei registrado abaixo do vídeo que conta essa história. José Carlos Dantas, muito obrigado mais uma vez e parabéns. Eu que agradeço, Paulinho. Grande abraço.